Oi, me chamo Mislane Vieira e sou aluna do Segunda Edificações. Bom, hoje irei fazer uma resenha crítica, ao menos eu vou tentar fazer, sobre o conto Saco de Lixo. Esse é um conto entre os 13 que estão presentes na obra A Friagem. Esse é um livro que foi publicado em 1999 e produzido pela autora Augusta Faro. Ela é uma escritora goiana e particularmente eu não a conhecia. Apesar de eu não ser uma amante da literatura, então não conheço muitos autores. E sim, talvez eu me envergonhe um pouco disso. E quem sabe algum dia eu não me torne um pouco mais amiga da dona literatura. Enfim, A Friagem é uma obra que, como eu disse anteriormente, aborda a coletânea de 13 contos, os quais têm como personagens centrais mulheres. Sendo assim, as histórias desses contos têm como princípio refletir temas como a violência contra a mulher, a sexualidade feminina e a maternidade. Tudo isso é mostrado por um olhar que mistura o realismo com o fantástico, de forma que deixa as obras dessa escritora singulares, únicas e, na minha opinião, com uma interpretação muito peculiar e um pouco difícil. Bom, eu não tive a oportunidade de ler o livro todo, mas eu consegui ler dois contos: As Formigas e Saco de Lixo. E entre esses dois eu escolhi falar um pouco sobre Saco de Lixo. Saco de Lixo é um conto curto com apenas, se eu não me engano, 4 páginas. Apesar dele ser um conto curto, ele não possui uma leitura rápida. Pelo menos para mim não foi. E isso devido à questão de interpretação. Ainda mais para mim que possuo uma certa dificuldade em interpretar. Quando eu comecei a ler o conto, na primeira página, de fato eu não entendi nada do que estava acontecendo ali, do que queria ser passado. Mas eu fiquei instigada a querer descobrir sobre do que se tratava. Então eu continuei lendo, apesar de muito confuso, eu continuei lendo. E na segunda página, em um trecho específico, eu comecei. Foi onde minha interpretação começou a fluir. Foi onde eu comecei a criar teorias do que é que estava se falando ali. Eu não vou ler esse trecho, porque eu não sou a favor de spoilers. Nesse trecho em específico, eu tive a ideia de que se tratava de um estupro. Eu fiquei. Mas. Aí eu continuei lendo. E quanto mais eu lia, menos eu tinha certeza de que se eu tinha entendido. Porque é um conto rico em detalhes e, pelo menos na minha opinião, tem sentidos ambíguos de interpretação. Você pode levar essa interpretação quanto para um lado, tanto para o outro. Então, eu acho que depende muito do leitor e de como que ele vai enxergar do que a Augusta está falando nesse conto. Mas, com a conclusão desse conto, quando eu terminei de ler, eu tive a ideia central de que tudo que tinha sido relatado ali poderia se tratar de um estupro seguido de um esquartejamento. Sim, é uma história muito forte, tensa, que provoca no leitor, pelo menos provocou em mim, diversas sensações como dúvidas, frequentemente dúvidas, espanto e uma sensação em mim não sei explicar, porque eu fiquei, acho que essa minha cara é o que mais define quando eu fiquei lendo o conto todo. Só que o quê? Eu não acho 100%, não tenho 100% de certeza que pode ser um estupro. Também pode se tratar de quê? De um relacionamento abusivo? Ou não, para Augusta pode ser algo totalmente diferente disso, que no caso eu não tenho ideia. Porque em certas partes eu fiquei tipo assim, mas que é isso, meu pai amado? Pois é. Em geral, eu não tenho 100% de certeza do que eu acho desse conto. Eu já o reli diversas vezes e todas as vezes eu saio dessa leitura com uma interpretação diferente. E eu acho que isso que é o legal desse conto, e não só desse conto, como os outros contos, que eu acho que isso é uma característica da autora. Ele provoca em você, esse tipo de leitura, provoca em você uma vontade tremenda de saber
do que está sendo tratado ali, do que ela queria passar pro leitor, sabe? Aí a sua cabeça fica, pelo menos a minha fica, porque eu odeio sair de algo sem entender. Eu acho que esse é o ponto. Você não precisa entender de fato o que ela estava querendo falar. Eu acho que isso depende da sua visão como leitor e sobre o que você enxerga. E uma coisa que eu tenho certeza, sim, se trata sobre uma violência contra a mulher. O tipo eu não sei. Como eu disse, pode ser relacionamento abusivo, um estupro. Não sei dizer qual, porque eu não entendi. Então, apesar de toda a confusão que esse conto causou na minha cabeça, eu surpreendi com a leitura dele. Não só como a leitura desse conto, como a leitura do livro todo. Eu não pude ler o livro todo, mas eu consegui ler dois contos. Saco de Lixo e também As Formigas. E assim como Saco de Lixo, As Formigas é um conto que possui uma interpretação peculiar e um pouco difícil. Só que você consegue sim ter uma ideia do que se trata. E acho que uma coisa importante a se ressaltar é que A Friagem é um livro de mulher sobre como ser mulher, a visão feminina do mundo e tudo que ela passa. E ser mulher não é nada fácil, então eu não esperaria menos. Os contos não teriam uma interpretação fácil. Eu sei que nessa quarentena jogar amor doce e fazer TikTok é muito mais atrativo. Só que ali uns 10, 20 minutos que você tira, você já consegue fazer a leitura desse conto. É uma leitura que vale a pena, é gostosa de se fazer. Você vai surgir vários questionamentos, várias dúvidas, e eu acho isso importante, porque eu gosto, pelo menos, de sair dessa minha bolha social e colocar a minha cabeça um pouco para pensar. E então foi isso. Se você já leu esse conto, por favor, me fala qual foi a sua interpretação. Eu adoro fazer essas comparações. Espero que você tenha gostado. Eu me esforcei aqui, já é o segundo dia que eu gravo esse vídeo. Nem é a segunda vez, porque ontem eu já gravei Só ontem eu gravei umas 300 vezes e ficou ruim. Eu tô tentando gravar hoje de novo. Então eu espero que você tenha gostado. E é isso. Tchau!